Alô, galera que gosta e acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial aos atleticanos, sem dúvida alguma, muito felizes com a estreia rubro-negra no Campeonato Brasileiro da Série A, uma vitória imponente, grande, épica, sobre o multicampeão Flamengo, 3-0 ontem no Estádio Olímpico. Fazer uma avaliação deste jogo, eu que trabalhei nessa partida pela Rádio Bandeirantes. Antes de comentar os aspectos da partida, eu quero trazer aqui algumas estatísticas que eu colhi. Posse de bola, 35% para o Atlético, 65% para o Flamengo. Finalizações, 13 do Atlético, 8 do Flamengo. Escanteios, 11-5. Faltas, 15-19. Passes trocados, o Atlético 282 com 73% de aproveitamento, o Flamengo 550 com 89% de aproveitamento, cruzamentos 24 do Atlético, 23 do Flamengo, e os desarmes 11 do Atlético contra 16 do Flamengo. Ou seja, você pode observar que mesmo com a posse de bola de quase pouco mais da metade da do Flamengo, o Atlético conseguiu praticamente em todos os outros itens, com exceção dos passes, que está muito ligado também à posse de bola, ter índices melhores. Foi um time que finalizou mais, que teve mais escanteios, que cruzou mais bolas na área, só nos desarmes aí que o Atlético levou desvantagem nestes dados em relação ao Flamengo. Mas isso também, essa posse de bola, ela passa necessariamente pelo estilo de jogo das duas equipes. O Flamengo é um time que joga com a bola sempre, independente do adversário. O Atlético propôs um jogo reativo, só que não o tempo todo. Em muitos momentos o Atlético teve, inclusive, o domínio da partida, eu falo domínio da bola, o controle da partida. Bem, o Atlético do Wagner Mancini ainda não havia sido visto publicamente, vamos dizer assim. Ele não alterou a estrutura tática que antes vinha sendo feita pelo Eduardo Souza, manteve a equipe jogando no 4-2-3-1, quando tem a posse de bola isso migra para um 4-3-3, e na hora de se defender, ele manteve-se defendendo no 4-1-4-1. Apenas gostei da mobilidade do 4-1-4-1 dele, porque muitas das vezes só se usa esse esquema muito próximo da sua área, e o Atlético não. O Atlético em vários momentos, especialmente no primeiro tempo, no segundo tempo isso praticamente não aconteceu, mas no primeiro tempo, ali naqueles primeiros minutos, até o Atlético abrir a vantagem de 2-0, o Atlético adiantava essa segunda linha, dois jogadores dela, pressionava a saída de bola do Flamengo, até conseguia roubar algumas bolas do Flamengo ali na intermediária. Então, eu gostei da marcação do Atlético. O Flamengo criou, claro, o Flamengo vai criar oportunidades de gol em qualquer jogo, porque é um time que tem qualidade. Não é porque perdeu essas duas primeiras partidas do Campeonato Brasileiro que nós vamos chegar agora e descer além em todo mundo. Fica uma coisa muito distorcida, Nos tornaremos aqui comentaristas de resultado. O Flamengo continua tendo um grande time, só que o Atlético não teve medo desse grande time, e era uma coisa que eu pregava durante a semana. O favoritismo era do Flamengo, mas o Atlético não tinha perdido o jogo. O Flamengo precisava confirmar este favoritismo e não confirmou. E o Atlético teve coragem para enfrentar, porque o Flamengo toda semana ele enfrenta dois times, lógico que agora teve essa questão da pandemia, dois times que jogam o tempo inteiro lá atrás, se recuando, se defendendo, que dá ao estilo de jogo do Flamengo uma comodidade muito grande. O time só se defende, tenta explorar um contra-ataque ou outro. Então, para o Flamengo, isso é muito bom para o jogo dele. Já o Atlético explorou as deficiências e acho que o Wagner Mancini teve um desempenho muito bom na noite. Por quê? Porque
O Domenech errou para mim na escalação do time do Flamengo. Ele erra, e isso ficou muito explícito durante o jogo, especialmente na troca, em que ele tira o Rafinha, coloca o Gustavo Henrique na zaga e põe o Rodrigo Caio para jogar pelo lado. O que é que o Wagner fez? Explorou insistentemente a jogada em cima do Rodrigo Caio. Ali era o caminho. O Atlético até chegou pelo lado direito, mas no primeiro tempo, as grandes jogadas do Atlético saíram pelo lado esquerdo. O primeiro gol sai na jogada pelo lado esquerdo, o segundo gol sai na jogada do Jorginho no bico da grande área pelo lado esquerdo. Uma outra jogada que aconteceu o pênalti, que o Rodrigo Caio cai sobre a bola e bate e coloca o cotovelo na bola, no lance do Everton Felipe, saiu pelo lado esquerdo. Então, a deficiência ela estava lá, o Atlético soube explorar, porque senão não adianta nada também. Se o treinador adversário erra e você não consegue explorar o erro dele se anula. Então, o Atlético teve essa inteligência tática, inteligência de jogo e um grande desempenho técnico. Porque se você pega o Jorginho, grande partida, o Gustavo Ferrares, que é um jogador questionado, inclusive por mim, para mim foi o melhor em campo. O Yuri perdeu um gol feito no início do jogo, quando ainda estava 0-0, mas teve um desempenho bom. Everton Felipe, bom desempenho. Os dois volantes do Atlético, mais uma grande partida. Então, tecnicamente, o Atlético também fez um grande jogo. Para mim, do time titular, o que mais ficou devendo foi o Dudu. Ele não comprometeu, mas ele não atuou no nível dos demais. Então, uma vitória muito importante. O Atlético agora segue o Campeonato Brasileiro. Eu vi muito ontem o discurso de pés no chão, não vamos empolgar, vamos dizer, mas eu acho isso natural. Esta empolgação por parte especialmente do torcedor, ela é mais do que justa, ele precisa comemorar, ele precisa saborear estes momentos, porque o futebol, ele traz ao longo do tempo muito sofrimento para o torcedor gasta, passa raiva, perde jogo, no dia que ele ganha, ele tem que extrapolar mesmo, o jogador tem que comemorar mesmo, não é todo dia que o Atlético vai conseguir uma vitória tão imponente como essa, diante do Flamengo. Agora o que a gente precisa olhar é a questão matemática, né? Para o futuro do campeonato, todos os jogos valem a mesma coisa. Vencer o Flamengo por 3-0 ou ganhar do Sport por 1-0 é a mesma coisa. Só não é no saldo de gols, vamos dizer, mas os 3 pontos são os mesmos. Então é conseguir fazer das outras partidas tão importantes quanto essa do Flamengo. Mas a empolgação, ela não atrapalha para mim nada isso. Ela não pode tirar a concentração, porque o Atlético ontem foi um time altamente concentrado, muito organizado o tempo todo, organizado quando tinha a bola, um ataque versátil que já tinha no Campeonato Goiano. O Atlético não alterou a sua forma de jogar por conta do adversário. E eu achei isso o principal motivo para a vitória do Atlético. O Atlético não se apequenou diante do Flamengo. Ele tratou o Flamengo com respeito, marcou o Flamengo como deveria ser marcado e explorou as deficiências do Flamengo. Lá fora, eu até dizia isso em um comentário da Bandeirante, todo mundo apontando o Atlético como favoritaço ao rebaixamento. Isso é um comentário quase sempre raso. Você pega muito essa questão de imprensa nacional, eu digo isso corriqueiramente, não existe imprensa nacional. Existe imprensa do Rio e São Paulo que é transmitida para o Brasil todo. É um conceito diferente. Então, quando comentam-se coisas sobre o futebol goiano, pernambucano, baiano, cearense, quase sempre não é com profundidade. E por que não é com profundidade? Porque não tem intimidade. A maioria dos comentaristas que apontaram o Atlético como o maior favorito ao rebaixamento dificilmente conseguiriam escalar o Atlético. Dificilmente conseguiriam dizer em que proposta de jogo o Atlético atua, como o Atlético se comporta taticamente. E um comentário mais em cima do nome do time, apenas para dar algum tipo de resposta, né, naquelas brincadeirinhas, quem vai ser campeão, quem vai ser rebaixado, naquelas tentativas futurologistas.
Acho que o Atlético é um time que entra com o objetivo inicial de fugir do rebaixamento, mas ele não é o único e nem é o pior entre estes. Nós temos no Campeonato Brasileiro aí, acho que um grupo de 11, 12 times que o objetivo é esse. Podem, durante a competição, construir outro objetivo? Claro, ainda mais em um campeonato tão atípico como este de 2020. Beleza, gente? Essas foram as minhas impressões sobre esta vitória do Atlético sobre o Flamengo, porque foi o Atlético quem ganhou do Flamengo. Beleza? Um abraço a todos, até a próxima e boa sorte ao Dragão na sequência do Campeonato Brasileiro.